Glória a Deus. Hoje nós vamos dar início à nossa série de ministrações sobre os princípios do reino. O reino de Deus, para quem não veio domingo passado, o culto foi abençoado, nem teve pregação direito, mas nós sentimos muito aqui a presença de Deus e isso foi a maior ministração para nós. Assim como hoje a presença do Senhor se faz real aqui, eu creio que Deus estará falando poderosamente ao seu coração, porque como nós cantamos, Deus é um Deus de aliança, e a aliança é um dos princípios do reino de Deus. O reino de Deus ele é regido por princípios. Princípios são características, princípios são leis, está relacionado ao caráter do reino de Deus. E nós temos que entender que como o reino de Deus tem caráter, somente fazem parte do reino, ou terão herança no reino de Deus, aqueles que viverem debaixo desses princípios ou debaixo desse caráter. Deus, Ele quer que os seus filhos, os seus súditos, os príncipes do seu reino, sejam príncipes de caráter, sejam príncipes de integridade, sejam pessoas que caminham debaixo dos princípios que Ele estabeleceu. Princípios falam também de fundamento. A palavra princípio, ela tem duplo sentido, ela quer dizer também início, quer dizer começo. E a palavra princípio do reino, ele está relacionado àquilo que é primordial, àquilo que é inicial, aquilo que é fundamental. E nesse tempo nós estaremos meditando nisso durante os nossos domingos, se Deus assim nos permitir, e o Espírito Santo nos conduzir, continuar nos conduzindo por essa caminhada, falando sobre esses princípios do reino. É muito importante eu e você entendermos os princípios do reino de Deus, porque é mediante o nosso entendimento e caminhar ou construir em cima desses fundamentos é que nós vamos ter uma vida aprovada por Deus, é que nós vamos ter uma vida cristã bem-sucedida, é que nós vamos ter uma família bem-sucedida, e tudo que nós fizermos, segundo diz a palavra do Senhor, nós prosperaremos. Você crê nisso? Então esteja bem atento. Nessas nossas reuniões, traga papel e caneta, para que você guarde aquilo que tocar e ministrar mais poderosamente o seu coração, e se possível você também transmitir isso. Nós vamos estar falando nesses domingos sobre fundamentos. Fundamentos são aquilo que dão força para uma edificação, dão força para uma construção, e você e eu, nós estamos em construção. Você e eu, nós estamos em edificação. Eu e você precisamos desses fundamentos para que a nossa casa seja uma casa firme, para que vindo as tempestades, batendo os ventos, vindo os rios, se baterem contra a nossa edificação, contra a nossa casa, ela não vai cair, porque ela tem fundamento sólido. Aleluia! Então hoje nós vamos falar sobre aliança. Deus é um Deus de alianças. Quando Deus ele criou o homem, ele começou a formar as suas alianças. E nós encontramos na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, Deus fazendo alianças com várias pessoas. Ele fez aliança com o povo de Israel. Ele fez aliança com os seus filhos. E nós encontramos na Bíblia alguns tipos de aliança, mais precisamente 6 alianças proféticas. A primeira aliança que Deus fez com o ser humano foi a aliança adâmica, quando Ele cria o homem. E Ele dá uma palavra para o homem, Ele dá para o homem diretrizes, Ele dá para o homem também benefícios. A segunda aliança que Deus fez com o homem, a primeira foi da criação do mundo, que veio através de Adão, uma aliança adâmica. A segunda aliança foi a aliança noélica, que foi feita com Noé. Deus ele estabeleceu uma aliança com Noé de formar um novo mundo. E através de Noé uma nova geração nasceu na terra, um povo abençoado. E nessa aliança com Noé, Deus ele prometeu que não destruiria mais a terra com um dilúvio, e não seria mais daquela forma que ele iria tratar com o povo. Ele colocou então o arco de Deus, a aliança de Deus na natureza, que é conhecido como arco-íris. Um parênteses, esse nome não é o nome correto de se dar, porque arco-íris vem do termo grego
Íris é uma das deusas gregas, é uma deusa da sensualidade. Então, por isso que eles associam também as cores do arco-íris e ainda colocam uma cor a mais. O arco-íris tem 7 cores, mas eles colocam uma cor a mais para defender uma causa que é humana, não uma causa de Deus. Enfim, não é isso que nós queremos entrar nessa base. Mas Deus, Ele fez uma aliança, e o arco de Deus, o arco das 7 cores de Deus, representa também a aliança de Deus em não destruir a terra com o dilúvio. Nós vemos também, depois da aliança noélica, Deus Ele faz uma aliança abraâmica. Quando Deus Ele separa Abraão, tira Abraão da sua terra e fala: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois da aliança abraâmica, a aliança abraâmica, ela chegou até nós. Abraão é tido como o nosso pai na fé, porque ele foi a primeira pessoa que manifestou uma fé que agradava a Deus em profundidade, entregando então o seu filho, uma fé sacrificial. Depois da aliança abraâmica, que é conhecida como a aliança da fé, nós encontramos a aliança mosaica. Veio então Moisés. Moisés foi um homem que Deus fez aliança para libertar o povo que estava cativo. Moisés era uma representação de Cristo como libertador do povo de Deus. Moisés, ele tinha uma aliança com Deus, e ele falava diretamente com Deus, e ele era um profeta de Deus nas pessoas. Através de Moisés vieram as leis de Israel, e as leis também que nós recebemos hoje, para que nós possamos andar nela. Depois de Moisés, teve a aliança davídica. Deus fez uma aliança com Davi, e ele prometeu a Davi que estabeleceria o trono de Davi para sempre, de gerações em gerações, e que através da aliança que ele fez com Davi, ia nascer o Salvador da humanidade. E por último, nós temos aí a aliança de Cristo. A aliança de Cristo com a terra, com a humanidade, com a igreja. A aliança daqueles que aceitaram a Jesus. A aliança que está lá em João capítulo 1, que diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creem em seu nome. Então nós vemos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele no final vai fazer uma aliança, que é chamada de aliança eterna. É quando nós vamos viver eternamente com Ele, pelos séculos dos séculos, sem contagem de dias, meses ou anos. Eternamente viveremos com Ele aqui na terra, primeiramente no céu, depois aqui na terra, em novos céus e nova terra. Deus estabelecerá conosco uma aliança por toda a eternidade. Essas 7 alianças nós encontramos na Bíblia. Então a Bíblia é um livro de aliança. Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de aliança. E Ele criou os seus filhos, Ele criou os seus súditos, os seus príncipes, para que andassem também em aliança. Aleluia. Essas alianças que nós falamos aqui, elas revelam o plano e o propósito de Deus para uma geração. Toda aliança feita em Deus tem um propósito. Deus não faz uma aliança sem propósito. Quando você for fazer uma aliança, você tem que entender qual que é o propósito dessa aliança. Deus, Ele não quer que nós saiamos fazendo aliança com qualquer pessoa ou de qualquer maneira. Toda vez que Deus estabelece uma aliança, Ele estabelece também um propósito. Ou Ele enxerga o propósito pelo qual aquela aliança está sendo fundamentada. Deus nos criou como seres de aliança. O objetivo da aliança é a frutificação. Todas as vezes que uma aliança é feita, ou Deus faz uma aliança com alguém, ou você faz uma aliança com outra pessoa, o objetivo dessa aliança é a frutificação. Um marido que se casa com sua esposa, o objetivo daquela aliança é a frutificação. Um funcionário que faz uma aliança com uma empresa ou com um patrão,
o objetivo daquela aliança é a frutificação. Um amigo que faz aliança com outro amigo, o objetivo daquela aliança é que aquela amizade dê frutos. Toda aliança, ela serve para a frutificação. A primeira aliança que Deus fez entre o homem foi uma aliança matrimonial. Nós encontramos vários tipos de aliança na Bíblia e na forma física também. Mas a primeira aliança que Deus fez entre o ser humano foi uma aliança matrimonial. Ele deu Eva a Adão. E Adão disse, nós ministramos ontem aqui na rede de casais, por sinal, top demais. Se você não veio nessa próxima, venha na próxima. E se você ainda não é casado, dá um jeito de sua vida logo. Mas faça aliança com a pessoa correta. E nós entendemos então que quando Deus ele fez a primeira aliança, foi uma aliança a favor da família. Quando Deus ele deu Eva a Adão e entregou Adão a Eva, Ele disse para os dois: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre ela. Deus ele criou o homem com um propósito de frutificar. Deus ele criou a aliança com o propósito de prosperar. Deus ele não quer que você faça uma aliança que venha subtrair. Deus não quer que você faça uma aliança que venha te puxar para trás. Deus não quer que você faça uma aliança que te afaste de Deus, que só te dá prejuízo. As alianças que Deus quer que você faça sejam alianças que vão abençoar a sua vida e sua família. São alianças que vão abençoar as suas gerações. Porque existem pessoas que fazem alianças que são muito mais prejudiciais do que benéficas. Como são as alianças que você faz? As suas alianças te fazem sorrir ou te fazem sofrer? As suas alianças, elas abençoam você ou amaldiçoam você? As alianças que você tem te lançam para frente ou te puxam para trás? Deus, quando Ele estabeleceu o princípio da aliança, Ele estabeleceu o princípio da aliança para que você multiplicasse. Ele estabeleceu o princípio da aliança para que você crescesse. Portanto, se você faz uma aliança errada, você corre muito risco de não entrar nos propósitos de Deus e ainda de sofrer muito em sua trajetória na terra. Uma aliança precisa frutificar e dar bons frutos. A aliança, ela é um pacto entre duas partes com objetivos definidos. Uma verdadeira aliança não é que você vai se tornar uma pessoa interesseira, mas é necessário que todas as vezes que você fizer uma aliança, você saiba os objetivos daquela aliança. Você tem objetivos definidos. Quando você for fazer uma aliança com um ministério, quando você for fazer uma aliança com uma amizade, quando você for fazer uma aliança com um relacionamento emocional, quando você for fazer uma aliança com uma empresa, quando você for fazer uma aliança com um sócio, saiba quais são os objetivos daquela aliança. Saiba o que o outro está querendo. Saiba como que você vai precisar se mover naquela aliança. Porque o entendimento, as definições da aliança vão determinar o quanto que você vai frutificar, ou se você é capaz de frutificar dentro daquela aliança. Existem pessoas que entram em alianças e logo desfazem as alianças, porque não sabiam onde elas estavam entrando. É muito importante você ter entendimento de onde você está entrando quando você faz uma aliança, para que você não entre em furadas. Muitas pessoas sofrem por causa de alianças mal feitas. Alianças falam de relacionamentos. Deus nos criou como seres relacionáveis. E todos os relacionamentos que você tem estão ligados às suas alianças. Toda aliança tem direitos e deveres. Toda aliança tem benefícios e também obrigações. Entre nas alianças, não só com o objetivo de receber, mas toda aliança que Deus te permite fazer é para que você receba, mas também que você doe.
Não existe aliança de que só uma parte é beneficiada. Deus, Ele quer que você entre em alianças que sejam uma via de mão dupla. Você abençoa e é abençoado. Você tem benefícios, mas também tem obrigações. Existem pessoas que entram em alianças e só estão interessadas nos benefícios que aquela aliança tem dado, mas não se preocupam em exercer suas obrigações. Pessoas que fazem aliança com o ministério e querem receber somente as bênçãos daquele ministério, mas não cumprem a obrigação de membro, não cumprem a obrigação de filho. Filhos que têm aliança com os seus pais, aliança paterna, mas eles só querem receber dos seus pais, mas nunca estão dispostos a dar, a abençoar, a servir os seus pais. Maridos que só sugam da sua esposa, ou esposas que só sugam dos seus maridos. Funcionários que só querem os benefícios de sua empresa, mas não dão além daquilo que lhe é pedido. Deus, Ele nos criou como seres de aliança, e quando nós honramos os princípios e os preceitos das alianças, nós recebemos recompensas da parte dele. Quando você honra os princípios de uma aliança, você só não recebe os benefícios que o seu aliançado te dá, mas os benefícios que Deus também te dá. A força de uma aliança, ela é determinada pelo seu nível de frutificação. Quanto maior o relacionamento, maior o nível de frutificação. Como eu disse, aliança tem a ver com relacionamento. Quanto maior o nível de relacionamento que você tem com a pessoa que você tem aliança, mais frutos vocês produzirão. Não existe você faz uma aliança com alguém, esquece daquela pessoa, nunca mais olha na cara dela, nunca mais a procura, nunca mais a vê. O relacionamento fortalece a aliança. O relacionamento produz frutos para a aliança. Amém? A aliança, ela se dá por níveis de relacionamentos. Os tipos de aliança determinam as formas de relacionamento. Deixa eu dizer isso de novo para que você entenda. Os tipos de aliança, existem vários tipos de aliança e existem vários tipos de relacionamento. Aliança e relacionamento, elas andam juntas. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então, os tipos de aliança vão determinar as formas de relacionamento. Por exemplo, quais são os tipos de aliança, ou os tipos de relacionamento também? Aliança familiar, aliança profissional, aliança ministerial, aliança conjugal, aliança divina, aliança emocional e aliança de amizades ou fraternal. Familiar, ministerial, profissional, divina, conjugal, emocional e fraternal ou de amizades. Então, de acordo com a aliança, vai determinar o relacionamento que você vai ter. Por exemplo, se você tem uma aliança familiar, o seu relacionamento vai ser um relacionamento familiar, nos limites de um relacionamento familiar. Se você tem uma aliança ministerial, o seu relacionamento vai ser ministerial, de acordo com os limites do relacionamento da aliança ministerial. Se você tem uma aliança profissional, o seu relacionamento vai ser um relacionamento profissional, de acordo com os limites profissionais. Existem pessoas que permitem com que a sua aliança profissional afete a sua aliança matrimonial, por exemplo. São pessoas que levam problemas do trabalho para dentro de casa. São pessoas que levam problemas de dentro de casa para o trabalho. São pessoas que descontam os seus problemas ministeriais na sua família. Pessoas que descontam os seus problemas familiares nas suas amizades. Nós precisamos entender o nível de relacionamento que nós temos e o nível de aliança que foi estabelecido,
para que nós possamos nos relacionar da maneira correta. Amém? Quando você entende o nível de relacionamento que Deus te colocou, qual que é a aliança que Ele te determinou ter relacionamento, e você vive a plenitude daquele limite, você vai sofrer menos e vai frutificar mais. Se você entende que Deus te deu uma aliança profissional, e você precisa honrar aquela aliança profissional, e você não permite com que entre coisas pessoais dentro da sua relação profissional, e muito menos que saia da sua relação profissional coisas que tem que ficar lá dentro, você vai frutificar muito mais dentro da aliança profissional que você estabeleceu. Estão entendendo? As pessoas sofrem porque elas não sabem separar as alianças. As pessoas sofrem porque elas não sabem separar os relacionamentos. Eu não posso dar de mim para o meu trabalho o mesmo que eu dou para a minha família. E eu não posso dar para a minha família a mesma medida que eu dou para o meu ministério. Porque a aliança vai determinar o que vai ser exigido de mim. Por exemplo, se a minha aliança é emocional, aí eu falo de namoro, noivado, emoções. Eu preciso entender quais são os limites desse relacionamento. Eu preciso entender quais são os deveres desse relacionamento. Eu preciso entender quais são os direitos desse relacionamento. Eu tenho visto jovens que estão em corte ou em um relacionamento amoroso, mas que tratam o seu parceiro como se fosse já um marido. Cobram dele como se ele já fosse o marido. Por exemplo, o Vini está com uma namorada. Receba aí, varão. E aí de repente a namorada dele é controladora. Liga para ele 24 horas por dia. Onde é que você está? Você já tomou café? Você já almoçou? Aí ele não atendeu o telefone. Por que você não me atendeu? Com quem que você está aí, hein? Você não vai jogar futebol hoje não. É controle, mas que não tem aquele tipo de autoridade. Não recebeu aquele nível de autoridade. Existem coisas que são para o matrimônio. Por exemplo, a relação sexual é exclusiva para o matrimônio. Mas existem pessoas que querem viver a relação sexual fora do matrimônio, e por isso quebram a aliança. Automaticamente a quebra de aliança gera juízo. Por isso vão ter consequências, por causa da quebra do princípio da aliança. Se eu vivo uma aliança errada, ou uma aliança fora dos parâmetros ou fora dos princípios, isso também me gera juízo. Pessoas que se relacionaram sexualmente fora do casamento durante anos, quando elas entram dentro de um casamento, de uma aliança legítima, elas vão colher frutos daquilo que elas viveram lá atrás. Talvez vão colher frutos na sua aliança, ou vão colher frutos nos seus filhos. Porque a aliança também é uma semeadura. Por isso que ela nasceu, ela foi criada para gerar frutos. Se eu ajo corretamente, vão ser frutos bons. Se eu ajo negativamente, vão gerar frutos negativos, frutos maus. Vocês estão entendendo? Por isso que entender o princípio de aliança é tão importante, porque isso vai determinar também o seu futuro. Amém ou não amém? Se você tem uma aliança profissional e você vive os deveres da sua aliança profissional, eu te dou garantia que você vai ser bem sucedido profissionalmente. Agora existem funcionários que vão para o seu trabalho, tem uma aliança de chegar a tal hora, sair tal hora. Muitos chegam atrasados. Dentro da aliança dele, o dever dele é fazer tal atividade. Ele faz mal feito, ou não faz aquilo que lhe foi proposto. Daqui a pouco ele está sendo mandado embora e está perguntando o porquê. Bem como existem outros que são fiéis àquilo que ele foi mandado, mas fazem muito mais, eles fazem além daquilo que ele foi mandado. E a Bíblia fala que esse é um servo útil. E aquele que faz só o que lhe foi mandado, a Bíblia chama de servo inútil.
Você tem uma aliança ministerial. Dentro da aliança ministerial estão pastores, presbíteros, diáconos, líderes. E o seu líder, você faz parte do ministério de louvor. Vou usar um exemplo aqui, o Elielto. Ele faz parte do ministério de louvor. Ele tem uma aliança com o ministério de louvor. Mas tem ensaio toda semana. Mas toda semana o Elielto dá uma desculpa para não vir no ensaio. E chega no dia do culto, ele quer tocar. Ele está desonrando e quebrando os preceitos da aliança. Porque ele não está exercendo os seus deveres. E quer receber os seus direitos. E quando ele faz isso, o que acontece? Automaticamente Deus não respalda quando ele for ministrar. Porque ele quebrou o princípio de aliança. Ele não foi fiel, ele não foi leal, ele não foi honroso, ele não foi empenhado na aliança a qual ele foi proposto, ou ele assumiu. A aliança exige de nós responsabilidade. Escreve isso aí. Toda aliança exige de nós responsabilidade. Exige fidelidade. A aliança exige de nós lealdade. A aliança exige de nós respeito. A aliança exige de nós dedicação. Toda aliança exige de nós fidelidade. Eu falei fidelidade? Porque tem coisas que eu não anotei, então. Obrigado. Eu preciso entender o que as alianças que eu fiz exigem de mim. As alianças que eu tenho exigem de mim. Aliança matrimonial, por exemplo. No dia do casamento, ontem nós renovamos os votos aqui com os casais. A gente promete: eu vou ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte me separe de você. E aí no meio da aliança o cara é infiel, ou a mulher é infiel. Quebrou a aliança. E a quebra de aliança gera juízo. A pessoa casou e o casamento ou a aliança, ela é gerada para que um some com o outro. Deus, Ele permitiu você fazer alianças familiares, alianças ministeriais, alianças profissionais, aliança conjugal, emocional, fraternal e divina. Ele permitiu você fazer essas alianças para que você some com essas alianças. Se você não está somando com a sua aliança, automaticamente você está subtraindo. E existem pessoas que fazem alianças e não somam, por exemplo, não somam com o casamento. Quantas vezes eu aconselho pessoas há muitos anos, casais há muitos anos. Quantas vezes eu recebo em meus gabinetes pessoas falando: pastor, ela não soma comigo. Pastor, ele não soma comigo. Ele não acredita em mim. Ele não me dá palavras de incentivo. Ela não acredita no meu chamado. Ela não me ajuda. Deus, Ele criou essas alianças para que você pudesse somar com essa pessoa. Só um traz o dinheiro, o outro só sabe gastar. Se você não traz dinheiro, aprende pelo menos zelar pelo dinheiro, aprenda a economizar. Nisso você está ajudando a pessoa que você fez essa aliança. O filho esbanjador, que é chamado de pródigo. Existem filhos pródigos dentro de casa. Filhos pródigos que têm aliança com os seus pais, mas quebram as alianças com seus pais. Eles não saíram de casa, mas estão quebrando a aliança dentro de casa. Porque não honram, não respeitam, não ajudam, não são submissos, não são fiéis. Só sabem gastar, só sabem pedir. E não têm o prazer de servir, de doar. Você vai colher no seu futuro, nos frutos das suas alianças futuras, o que você está plantando. Cuidado com as alianças que você faz.
Uma aliança errada pode mudar a sua história, bem como uma aliança certa também pode mudar a sua história. Jovens, principalmente, muitas alianças erradas são feitas por causa da imaturidade. Pessoas imaturas tendem a fazer alianças de qualquer jeito. Estou afim de um rapazinho, ele é bonitinho, olho azul, cabelinho lourinho, espichado para cima, mas o David já tem dona. Brincadeira. Aí você olha para a pessoa e fala, é o meu sonho. Mas aí você não pesquisa se... É o que eu falei, é muito interessante quando nós fazemos aliança, nós analisarmos os objetivos bem definidamente. Nós sabemos quais são as consequências que vão nos gerar se eu entrar naquela aliança. E a imaturidade faz com que eu entre em aliança sem conhecer a pessoa primeiro, só pela aparência, só pelo talento, só pela qualidade. Cuidado, não faça aliança por aparência. Aí você vai, pastores que vão no ministério de um outro pastor e a igreja está lotada, cheia lá, o culto foi um poder. Aí não, vou fazer aliança com aquele pastor, porque essa igreja é uma igreja abençoada. Aí de repente começa a pipocar pecado dentro da igreja, escândalo dentro da igreja, e ele tem aliança com aquela igreja. Cuidado com as alianças que você faz. Isso vai poder mudar a sua história para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que Jesus veio trazer uma nova aliança por meio do seu sangue. Jesus veio também trazer um novo modo de ter relacionamentos, de viver relacionamentos com as pessoas e de viver relacionamentos com Deus. É preciso discernir com quem nós fazemos aliança. Como cristãos, nosso papel é levar as pessoas com quem nos relacionamos a ter uma aliança com Deus. Nenhum amém. Deixa eu dizer de novo, seu papel como cristão é fazer com que as pessoas com que você se relaciona tenham uma aliança com Deus. Para que eu tenho uma amizade? Para que eu tenho um relacionamento? Para que eu tenho um emprego? Deus te colocou lá no seu emprego para que você leve as pessoas do seu emprego a ter um relacionamento de aliança com Deus. Deus, Ele te deu essa amizade para que você leve essa amizade aos caminhos do Senhor. Como cristãos, nós precisamos marcar as pessoas que nós temos relacionamentos com a presença de Deus. Então todas as vezes que você fizer uma aliança, procure levar essas pessoas a elas serem mais santas, mais profundas no relacionamento com Deus, mais íntimas de Deus. Deixa eu te dar uma palavra, grave isso no seu coração. Você precisa ter aliança com quem tem aliança com Deus. Solteiros, façam aliança com quem tem aliança com Deus. Profissionais, façam aliança com quem tem aliança com Deus. É tão bom você estar num ambiente onde você sente a presença de Deus. Eu gosto muito de comprar no Rede Economia, e eu tenho uma aliança com aquele mercado. Por mais que tem muita coisa lá ruim também, né? Mas o que eu mais gosto no Rede Economia é quando eu entro lá, tem um louvor. Quando eu entro lá, também o ar-condicionado, né? Porque eu gosto do ar-condicionado lá. Mas quem aqui já teve cartão fidelidade de alguma coisa? O cartão fidelidade nada mais é do que uma aliança que você fez com aquele estabelecimento. Eu tenho um cartão fidelidade aqui com o menino do açaí aqui, do Leandro, da praça. E eu já ganhei uns 20 açaí dele, de 500, bom demais. Quem tem um cartão fidelidade com açaí aqui? Eita, pode, lá é bom. E a minha fidelidade, a aliança que eu tenho com ele, gera para mim benefícios.
eu abençoo ele e em troca eu sou abençoado. Mas eu não estou lá apenas para tomar açaí, Júnior. Eu vou lá porque eu quero ganhar ele para Jesus. E de vez em quando eu faço uma oração para ele. De vez em quando as pessoas que estão lá, eu procuro ser exemplo para elas. Outro dia ele falou: rapaz, eu estava com saudade de você. Quando você vem aqui, você traz uns 10 membros da sua igreja. Por isso que eu ganho muito açaí, porque eu levo um monte de gente. Quando você abençoa, você é abençoado. Mas nós devemos ter aliança com quem tem aliança com Deus. E se Deus te levou a ter uma aliança com alguém que ainda não conhece o Senhor, eu creio que o objetivo de que Deus permitiu você de ter essa aliança é para levar essa pessoa para Deus. Agora, se você não está conseguindo levar essa pessoa para Deus, e em meio dessa aliança você está vendo que essa pessoa é que está te levando para longe de Deus, sai fora dessa aliança. Sai fora dessa aliança, porque essa aliança não é de Deus. Existem muitas alianças que nós entramos nelas, e alianças que em vez de nos aproximar do Senhor, nos afastam do Senhor. Alianças com o trabalho, que tem afastado pessoas de Deus. Alianças com amizades, que tem afastado pessoas de Deus. Alianças amorosas, que tem afastado pessoas de Deus. Alianças ministeriais, que tem afastado pessoas de Deus. Não se assuste, dentro da igreja tem crente que não é crente. Existem igrejas que são mais seitas do que tudo. E que Deus nos ajude a ser cristãos de verdade. Toda vez que você for fazer uma aliança, procure confirmação de Deus, se é da vontade dele você entrar naquela aliança. Existem pessoas que sofrem muito na sua vida emocional e estão sofrendo, muitas vezes até hoje, consequências de fazerem alianças emocionais passadas sem a confirmação e o propósito de Deus. Quantas vezes eu trato em meus gabinetes pessoas sofrendo emocionalmente. Quantos laços de alma e pacto de sangue eu não quebrei durante esses anos com as pessoas, por causa de alianças erradas. Deus não quer que você sofra por causa de relacionamentos errados. Aprenda com Jesus. Busque em Deus a forma certa de se relacionar. Busque em Deus a forma certa de entrar em uma aliança. A Bíblia, meu irmão, ela tem princípios que vão te auxiliar. E se você não tem costume de ler a Bíblia, que está errado, procure pessoas que leem, para que elas possam te instruir, para que elas possam te orientar a viver uma vida de relacionamentos que vão abençoar a sua vida. Aí você olha assim: mas pastor, lá atrás parecia ser tão bom. Tá, parecia ser tão bom, mas você pediu confirmação de Deus. Mas pastor, lá atrás eu nem sabia me relacionar com Deus. Então, meu irmão, tem alianças que é paciência. Alianças de casamento, por exemplo, é até que a morte separe. A não ser que você seja espancado, a não ser que você seja traído, a não ser que, enfim. Agora existem outras alianças que nós fazemos, que não é só da vontade de Deus que a gente saia delas. Ele manda. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Em outras palavras, a aliança com o mundo é falta de aliança com Deus. Deus, Ele quer te abençoar por meio das alianças que você fizer. Não baseie a sua vida pelas frustrações das alianças que você teve, mas procure em Deus fazer alianças que agradem o nome dEle. E você vai ver que você será bem sucedido em todos os seus caminhos. Toda aliança é selada com um ato de entrega. E quando nós fazemos aliança, nós precisamos entregar algo.
Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, fala da aliança de Davi com Jonatas. E Davi, essa é uma das alianças mais bonitas descritas pela Bíblia. E quando Davi faz aliança com Jonatas, ele oferta a Davi, ele faz um ato profético com Davi. Quando você fizer aliança com alguém, sele essa aliança com um presente. Sele essa aliança com um ato profético. Por isso que quando no casamento nós fazemos uma aliança, ou no noivado nós fazemos uma aliança, nós damos esse objeto, chamado aliança. Porque esse objeto representa que eu tenho aliança com aquela mulher bonita que está cuidando das crianças. Esse objeto diz não só para todas as pessoas, mas diz para mim: você tem uma aliança e você precisa honrar essa aliança. A aliança física é um símbolo da aliança espiritual. E por isso que na hora do casamento há troca de aliança. É um ato profético de que eu faço ali, dou um benefício para minha esposa e a minha esposa dá um benefício para mim. É um ato profético de que eu estou sacrificando algo e ela também está sacrificando algo. Ela está dando algo que é dela para mim e eu estou dando algo que é meu para ela. Porque uma aliança, ela vai te levar também a sacrificar. Toda aliança nos levará a um nível de sacrifício. Anota isso aí. Não existe aliança sem sacrifício. Toda aliança exige de nós sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de descanso, sacrifícios de bens materiais, sacrifícios de renunciar à nossa própria vontade, sacrifícios de fazer a vontade do outro, sacrifício financeiro. Toda aliança exige sacrifício. Sacrifício de jejum, de oração, de santificação, sacrifício de obediência. Toda aliança exige sacrifício. Por isso toda aliança é selada com um ato de entrega. A aliança nos conduz a batalhar a causa do outro. Anota isso aí. 1 Samuel capítulo 19, de 1 a 7. Também falando ainda de Jonatas e Davi. Quando Jonatas luta com Davi, por Davi, ele luta a causa de Davi. E todas as vezes que você faz uma aliança, você precisa estar disposto a comprar a briga do outro, a lutar junto com o outro. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na hora das coisas boas e na hora das coisas ruins. Não existe aliança sem amor. O amor é o selo de toda aliança. O amor é o que faz uma aliança frutífera. Sem amor, a aliança é morta. Sem amor, a aliança é seca. Quando você faz uma aliança ministerial, você precisa amar aquele ministério. Quando você faz uma aliança emocional, você precisa amar aquela pessoa. Quando você faz uma aliança com um profissional, você precisa amar o seu trabalho. Quando você faz uma aliança divina, você precisa amar o seu Deus. Porque o segredo para que você frutifique e seja próspero nas alianças que você tem é o tanto que você ama aquela aliança. Casais que não frutificam mais é porque o amor esfriou. Trabalhos que não produzem mais é porque o amor pelo trabalho acabou. Amizades que se perderam porque não tem mais amor. Não existe aliança sem amor.
falei aqui de alianças erradas. Deus, Ele não quer que nós façamos alianças erradas. Mas se você fez uma aliança errada, a única maneira de você quebrar uma aliança errada é por meio de arrependimento, confissão e abandono. Escreve isso aí. A única maneira de eu quebrar uma aliança que foi feita erroneamente é por meio de arrependimento, confissão e abandono. Exemplo, vou falar de vida emocional. Você fez uma aliança errada com um namorado, e se sabe que aquela pessoa não era de Deus para a sua vida, e você vivia numa vida de pecado com ela, e Deus sempre ministrando no seu coração: sai dessa vida, sai dessa vida, sai dessa vida. E de repente você se vê sem condições de sair daquela situação. Você só vai conseguir sair se você se arrepender. Você só vai conseguir sair se você confessar, reconhecendo que você está errado. E você só vai conseguir sair dessa aliança errada se você abandonar aquela prática. Você vai ter que cortar a aliança. E a cortar mesmo, na raiz. Existem alianças que só são cortadas de verdade quando eu arranco a raiz. Não adianta você cortar os galhos se o tronco ainda está vivo. Não adianta você cortar o tronco se a raiz ainda está viva. Uma hora ou outra vai aparecer o desejo, a vontade, o querer. Então tem que abrir mão. Tem que bloquear no WhatsApp. Tem que às vezes sair fora, trocar de número. Tem que às vezes ser mal educado. Não quero mais. Mas primeiro é necessário ter arrependimento, confissão e abandono. Gálatas capítulo 3, versículo 15 e 16 fala que uma aliança, uma vez confirmada, por mais que ela seja meramente humana, ela não pode ser quebrada. Ela não pode ser revogada. Por quê? Porque Deus, Ele vela pelo princípio da aliança. Ele não quer que você faça aliança e quebre a aliança. Por isso que Ele orienta a não fazer alianças erradas. Porque por mais que você faça uma aliança errada, se arrependa, confessa e abandona, aquilo ali com certeza vai gerar ônus para você. Toda quebra de aliança traz juízo, principalmente quando é uma aliança legítima, quando é uma aliança correta. Toda vez que eu quebro uma aliança legítima, eu recebo ou eu corro o risco de ter juízo sobre a minha vida. As bases bíblicas são Jeremias 11:10, Jeremias 14:21 e Jeremias 22:9. O que são quebras de aliança? Dentro da família, o divórcio é uma quebra de aliança. E outro dia eu estava falando, não tem praga maior do que divórcio. A coisa mais complicada dessa terra é divórcio. Tem ônus demais. Por que tem ônus? Porque é uma quebra de aliança. E Deus não permitiria isso acontecer e ficar por isso mesmo. Existem pessoas, outro dia eu estava vendo uma reportagem de outros países, que existem pessoas que fazem festa quando se divorciam. Tomam sorvete, chamam os amigos. Nós estamos divorciando. Ela não sabe que ela está atraindo maior juízo ainda, porque ela está celebrando um erro. Deus, Ele não uniu pessoas para se divorciarem, não. O divórcio, ele é dado por causa da dureza do coração das pessoas. E eu não julgo as pessoas que se divorciam, só oriento elas. Procurem fazer alianças corretas. Outra quebra de aliança: sair de casa,
filho que sai de casa, o membro que sai da igreja por qualquer motivo, ou por motivos fúteis, pedir demissão do trabalho por causa de bobeira, quebra de aliança. A desonra é uma quebra de aliança. O desrespeito é uma quebra de aliança. Desviar da presença de Deus e ir para o mundo é uma quebra de aliança. O pecado é uma quebra de aliança. Todas as vezes que uma pessoa que bebia, ela não bebe mais, quando entrou na presença de Deus, ela volta a beber, ela está quebrando a aliança com Deus, porque ela, na aliança com Deus, foi determinado que ela não iria fazer mais aquilo. O pecado é uma quebra de aliança. O adultério é uma quebra de aliança. A lascívia é uma quebra de aliança. A rejeição é uma quebra de aliança. A fofoca, a maledicência é uma quebra de aliança. Toda aliança precisa ser honrada. E toda aliança precisa ser renovada. Ontem, na rede de casais, nós fizemos renovação de aliança. E Deus, Ele quer renovar muitas alianças que estão precisando de ser polidas. Alianças que estão foscas. Alianças que estão sujas, cheias de contaminação. Alianças arranhadas, quebradas. Deus tem nesse tempo querendo polir as alianças que Ele deixou você fazer, ou que Ele quis que você fizesse. Porque uma aliança polida reflete o brilho do ouro. E ouro na Bíblia é glória de Deus. Deus quer que você pula. Não sei se sei lá que é assim que fala, Denise. Como é que fala? Segundo a Júlia, é variação linguística. Então Deus quer que você faça um polimento na sua aliança. Porque quanto mais polida a sua aliança, mais o ouro vai brilhar e mais a glória de Deus vai ser revelada. Deus quer revelar a glória dele na sua aliança. Casados, Deus quer refletir a glória dele no seu casamento. Pais, filhos, Deus quer refletir a glória deles na sua casa. Igreja, Deus quer refletir a glória dele através da aliança dele com você. Como eu faço, pastor, então, para polir essa aliança? Através da honra. Toda vez que eu honro a pessoa que eu tenho aliança, eu estou polindo a minha aliança. Através da comunhão. Todas as vezes que você tem comunhão com o seu pastor, com o seu líder, com a sua igreja, com os seus irmãos em Cristo, com o seu marido, com os seus amigos, vocês estão polindo a aliança. A comunhão faz polir a aliança. Todas as vezes que você tem comunhão com Deus, você está polindo a sua aliança com Ele. E a glória de Deus vai se manifestar naquela aliança. O diálogo, ele faz polir a aliança. Para os casados, o ato sexual, ele renova a aliança. Ele traz polimento da aliança. Solteiro não pode não, mas casado, meu irmão, fica à vontade, deixa Deus usar vocês dois. Outra coisa que traz renovação da aliança, que fortalece uma aliança, o perdão. Aliança que não tem perdão é aliança que não tem amor. Porque aliança feita com seres humanos são alianças que estão propensas ao erro. Eu vou errar com você, você vai errar comigo. Essas pessoas que estão do seu lado vão errar com vocês. Mas quando nós temos uma aliança, nós necessariamente precisamos praticar o princípio do perdão. Porque o perdão, ele renova a aliança. O perdão fortalece a aliança. Mas pastor, até quanto tempo eu vou ter que perdoar esse cabeção, essa cabeçona que só vive errando? A Bíblia diz 70 vezes 7.
num dia só. Em outras palavras, enquanto você estiver em aliança, o resto da vida, libera perdão. O número 70 vezes 7, ele não é literal, ele é profético. 70 na Bíblia é um número de ordem espiritual. 7 na Bíblia é um número de plenitude ou perfeição. Então, o que significa então perdoar 70 vezes 7? Significa que é uma ordem espiritual, que você perdoe plenamente e perfeitamente. Não é 490 vezes. É o perdão pleno, é o perdão completo. Todas as vezes. Quando você sentir que ainda não perdoou, perdoa de novo, libera novamente o perdão. Se você falou que perdoou, mas você dentro do seu coração ainda dói, você ainda está com raiva, libera mais uma vez, até que plenamente você sinta que perdoa, porque é uma ordem de Deus. Quem perdoa não é porque é bobo, quem perdoa é porque é esperto. Porque se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoa quando você errar contra alguém ou contra ele. Deus, Ele só me perdoa quando eu libero perdão. Outra coisa que fortalece a aliança, que dá polimento na aliança, o respeito. Na nossa aliança com Deus, você precisa respeitar as pessoas que você tem aliança. Vamos antes aqui. Você precisa respeitar os seus líderes ministeriais. Você precisa respeitar os seus líderes familiares. Você precisa respeitar o seu cônjuge. Você precisa respeitar os seus líderes profissionais. Porque o respeito fortalece a aliança. Na nossa aliança com Deus, o que fortalece a nossa aliança com Deus, o que traz polimento na nossa aliança com Deus: oração, meditação na palavra, santa ceia. Todas as vezes que nós tomamos a santa ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu me santifico, eu estou renovando a minha aliança com Deus. Arrependimento. Todas as vezes que eu confesso, entendo, renuncio, confessando os meus pecados, me arrependendo dos meus pecados, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Outra coisa que fortalece a aliança, que traz polimento na aliança: lealdade, fidelidade. Seja leal às alianças que você tem. Seja fiel. Outra coisa que fortalece a aliança: palavra de afirmação. Elogio. O que custa elogiar? O presbítero deu uma palavra aqui de oferta abençoada. Glória a Deus pela sua vida, presbítero. Que palavra abençoada. Isso, pô, eu dei uma lustrada ali na minha aliança com ele. Eu sou uma pessoa que gosto muito de elogiar quando merece. Viu, Anjinho? Eu sou uma pessoa que gosta muito de elogiar, porque eu sei que é um princípio espiritual. Independente de quem acha que eu estou paparicando, meu irmão, eu sei quem eu sou em Deus. E sempre vão existir pessoas que se sentem mal amados. Mas o segredo para que você não se sinta mal amado é você entender que acima de qualquer pessoa nessa terra, você tem um Deus que te ama acima de todas as coisas. Então, palavras de afirmação, elas fortalecem a aliança. Outra coisa que fortalece a aliança ministerial, sabe uma das coisas que mais fortalece a aliança ministerial? Congregar. Quando você congrega, você fortalece a sua aliança com aquele ministério. E você recebe os benefícios daquele ministério. Você recebe a cobertura daquele ministério. Você recebe a unção que está sobre aquele ministério. Todas as vezes que você congrega. Então esses são alguns aspectos que fortalecem a aliança. Deus quer que as suas alianças sejam alianças polidas e fortalecidas. Toda aliança deve ser honrada. Aleluia.
Toda aliança deve ser honrada. Quando nós honramos uma aliança, nós estamos honrando a Deus. Quando você honra uma aliança, você está honrando a Deus. Ao passo que quando quebramos uma aliança, nós estamos quebrando um princípio de Deus, estamos quebrando um princípio do reino de Deus. Por isso, nós estamos pecando contra Deus. Quando você quebra uma aliança, você não está só ferindo a pessoa que você quebrou a aliança, você está ferindo o coração de Deus. A Bíblia é um manual de aliança. Na Bíblia estão contidos requisitos para uma aliança, direitos e deveres de uma aliança, benefícios de uma aliança, conselhos para não fazer alianças erradas. Então o segredo para que você viva plenamente nas alianças que Deus tem para você é você ser uma pessoa que ama a palavra de Deus. Como saber, pastor, se essa aliança é boa ou não? Palavra. Como saber, pastor, o que eu devo fazer na aliança? Palavra. Como saber, pastor, quais são os meus direitos nas alianças? Palavra. A Bíblia é o nosso manual de vida. A base principal da aliança, como nós dissemos, é o amor. Mas o livro principal que vai te ensinar sobre aliança é a Bíblia. Fica procurando livros de autoajuda. Nada contra você que gosta de ler, mas começa a parar de buscar autoajuda e começa a buscar a ajuda do alto. O maior coach de todos os tempos se chama Espírito Santo, Jesus. Você quer crescer na sua vida? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A força da nossa aliança com Deus é medida pelo nível de aliança que nós temos com as pessoas. O apóstolo João diz: como eu posso dizer que eu amo a Deus que não vejo, se eu aborreço o meu irmão que eu vejo? Então, se você quiser crescer ou ter mais aliança com Deus, tenha boas alianças e seja fiéis às alianças que Ele te deu aqui na terra. Se não sou uma pessoa de aliança na terra, como eu terei aliança com o céu? Quebrar aliança na terra é quebrar aliança com o céu. Então, conselhos finais: honre suas alianças. E se tiver de sair de uma aliança, faça da maneira correta para não haver consequências trágicas e negativas. Cuidado ao fazer alianças, pois isso pode trazer benefícios ou prejuízos. E por fim, o mundo espiritual honra o princípio da aliança. Deus, Ele quer que eu e você sejamos pessoas frutíferas. Mas para que sejamos pessoas frutíferas, precisamos ser pessoas de aliança. Deus quer que eu e você sejamos pessoas prósperas. Mas o segredo da prosperidade é a fidelidade à aliança que nós temos com o Senhor e com as pessoas. Se você não pratica esse princípio, ou se você ainda não vive na plenitude desse princípio, essa é a resposta de porque muitas coisas na sua vida não acontecem. Porque não há como estar no reino de Deus sem caminhar debaixo desse princípio que é tão importante. Existem pessoas que estão sentadas juntas, amigos, amigas, marido e mulher, irmãos. Você tem uma aliança com essa pessoa. Honre a aliança que você tem com essa pessoa. Seja fiel à aliança que você tem com essa pessoa. Cele essa aliança com um presente. Vira para o seu amigo, seu marido, e fala: me dá um presente.
Mas o maior presente que você pode dar a essa pessoa que está do seu lado é o amor, o respeito, a fidelidade, a amizade. É mostrar para ela quando ela está errando, que ela está errada. Mas elogiar, ajudar quando ela estiver certa. Essa é uma amizade verdadeira. Uma amizade que glorifica a Deus. Reconheça quando você estiver errado na sua aliança. Peça perdão, cabeção. E seja fiel. Seja humilde. Porque é gostoso ter amizade com pessoas que têm humildade. Eu amo ter amizade com pessoas humildes. Por isso que eu amo vocês. Seja transparente com a sua aliança. Se existe algo que está te desagradando, se existe algo que está te desonrando, procure a pessoa que você tem aliança. Abra o seu coração, porque uma das coisas que trazem polimento para a aliança é o diálogo. Então abra o seu coração. E se aquela aliança não está fazendo bem para você, peça a Deus direção. Se é da vontade dele que você permaneça nessa aliança ou não. Mas viva os propósitos de Deus para a sua vida. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Pare de dar desculpas pela sua falta de prosperidade ou falta de avanço. É porque eu estou aqui, é porque eu não estou ali. Não. Se você é uma pessoa que tem aliança com Deus, você será uma pessoa que vai ser abençoada em tudo que você fizer. Aleluia. Eu profetizo que as suas alianças serão alianças abençoadas por Deus. Eu profetizo que as suas alianças serão alianças frutíferas. Eu profetizo que as suas alianças serão alianças que vão dar alegria a você e ao coração do Senhor. Eu profetizo que as suas alianças serão alianças que vão refletir a glória de Deus. Eu profetizo que as suas alianças vão ser alianças que vão levar você a um nível de crescimento, de desenvolvimento e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E eu declaro também que toda aliança que não foi Deus quem fez na sua vida, que essa aliança seja cortada, que essa aliança seja quebrada, que essa aliança seja destruída, que Deus te dê visão, entendimento, para você sair de amizades que Deus não quer, para você sair de relacionamentos que Deus não quer, para você sair de alianças que Deus não quer que você esteja nela, e que você seja fiel àquelas que Deus te deu. Eu declaro em nome de Jesus que toda aliança vinda do inferno sobre a sua vida para te enganar, para te seduzir, para te tirar dos propósitos de Deus, elas serão derrotadas, e que você também será canal de levar pessoas a terem alianças com Deus. Eu abençoo a sua vida, abençoo o seu relacionamento, você que é casado, abençoo a sua família, abençoo os seus relacionamentos emocionais, abençoo os seus relacionamentos profissionais, abençoo os seus relacionamentos ministeriais, abençoo os seus relacionamentos em todos os âmbitos da sua vida. E eu declaro: sede fecundos, prosperai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai sobre ela e glorificai o nome do Senhor com a sua vida. Em nome de Jesus é o que eu declaro sobre você.